Olá, queridos irmãos, bem-vindo a mais uma aula da nossa classe Comprometidos. Hoje a lição 3 é o nosso objetivo, a gente aprender sobre nossa declaração de compromisso. Então pegue a sua apostila, foi enviada aí no grupo também, preencha todas as lacunas para que você possa aprender e também leia os textos bíblicos que vão ser apresentados para que você possa aprofundar-se nisso. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa declaração de compromisso, é o tema da nossa lição número 3. Então, qual seria a nossa declaração de compromisso? O que seria isso? Então, nós temos aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo está falando sobre a unidade da igreja, a importância da igreja ser unida. E ele diz então, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Olha só o que Paulo está nos dizendo sobre a igreja. Então, rogo-vos é a ideia de um pedido enfático, algo que Paulo queria muito que a igreja fizesse. E qual era o rogo de Paulo? Qual era o pedido enfático de Paulo? Que os irmãos, por causa do nome de Jesus, ou seja, o que deve ligar a igreja é a fidelidade ao Senhor Jesus. Então, ele está pedindo algo em nome de Jesus, ou por causa de Jesus, por honra a Jesus, por respeito a Jesus, que todos digam a mesma coisa. O que significa todos dizerem a mesma coisa? Significa que nós temos que ter as mesmas opiniões sobre futebol, as mesmas opiniões sobre a comida, a melhor comida? Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está falando em matéria de fé, em matéria de crença, em matéria de doutrina. Nós precisamos todos dizer uma mesma coisa. Em matéria de alvos espirituais, alvos para a igreja, para a nossa comunidade, nós temos todos que querer e desejar uma mesma coisa. Para quê? Para que não haja divisão. Então, eu quero que a igreja seja deste jeito, e outro grupo diz, não, mas nós queremos que seja de outro jeito. Então, isso causa divisão. Eu creio que Jesus veio de verdade como homem, carne e osso. Outro diz, não, ele veio só em espírito. Se a gente não tiver unidade, essas coisas dividem a igreja, causam dissensões. A palavra dissensão é divisão. Então, antes, nós não devemos aceitar as divisões na igreja, antes sermos unidos em um mesmo sentimento e um mesmo parecer. Ou seja, termos o mesmo propósito e a mesma fé. É disso que Paulo está dizendo. Então, nossa declaração de compromisso é importante porque ela vai nos dar um mesmo parecer, uma mesma fé, uma mesma doutrina. Então, por que nós existimos com a igreja? A partir dessa ideia de compromisso, nós precisamos todos entender por que existimos como igreja e todos termos a mesma percepção do motivo pelo qual nós existimos como igreja. Então, vamos lá. O propósito de nossa igreja se resume em uma frase baseada em 2 textos da Bíblia. Nós cremos em um grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Há 2 textos na Bíblia que falam sobre esse mandamento e essa comissão. O grande mandamento é a grande ordem, a ordem áurea, a ordem principal que nós temos da parte de Deus. E a grande comissão é o objetivo, a finalidade, a missão da igreja na terra. Então, nós acreditamos que um grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão edificará uma grande igreja. Então, se nós queremos ser uma igreja de verdade, aprovada por Deus, você quer fazer parte dessa comunidade de Jesus, você, juntamente com a igreja, precisa se comprometer com o grande mandamento e a grande comissão, para que assim, então, juntos, todos nós, com esse comprometimento, edifiquemos uma igreja abençoada e aprovada por Deus.
Então, qual é o grande mandamento? Você tem ideia qual seja? Será que o grande mandamento é acumular riquezas na terra? Será que o grande mandamento é alcançar posições altas na igreja? Não, o grande mandamento é este, está lá em Mateus 22, 37 a 40. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo o que Deus exige de nós se resume nesse grande mandamento que está aqui condensado no amor. Lembra que nós falamos na primeira lição que o propósito da nossa vida é amar? Então, olha só, amar o Senhor e amar o próximo como a mim mesmo. Então, dentro da doutrina cristã, mais importantes são os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, que nos criou, e o nosso relacionamento com o próximo a partir da visão correta de nós mesmos. Por que amar o próximo como a mim mesmo? Eu preciso ter uma visão correta de mim, eu não posso nem me enxergar além do que eu sou, mais do que eu sou, e nem posso me enxergar de forma inferior. Como eu devo me enxergar? Devo me enxergar como alguém criado por Deus, para ser imagem e semelhança de Deus, alguém que foi resgatado por Jesus, alguém que era pecador, mas o Senhor amou. Entendendo isso sobre mim, eu entendo isso sobre o outro, que o outro também é digno, porque é alvo do amor de Deus, o outro também é digno, porque Jesus morreu por ele, o outro também é imperfeito como eu, porque é pecador, mas é alvo da graça de Deus. Então, amar o próximo como a mim mesmo. Todos nós somos alvo do amor de Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é só amar a Deus mais do que eu amo os meus filhos ou os meus pais. Não, é amar a Deus mais do que a soma de todas as outras coisas. Amar o Senhor acima de tudo. De que jeito? Com todo o coração, com toda a intensidade, com paixão, com toda a alma, com todo o nosso sentimento, com toda a devoção do nosso querer, também com todo o pensamento, amar a Deus com racionalidade, porque Ele merece ser amado. Então esse é o grande mandamento, amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo. E também nós temos a grande comissão. Qual é a grande missão que Deus nos mandou, a grande missão que Ele nos deu? Ele nos deu a missão que está lá em Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Disse Jesus: portanto, ide, ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, olha o que Jesus disse. Nós devemos ir, é uma ordem, não é uma sugestão. Devemos ir por todo mundo, ensinar todas as nações, todas as pessoas. A palavra ide aqui, melhor tradução seria indo. Então, não é que você precisa chegar em algum lugar para poder ensinar todas as nações, mas indo, enquanto você vai, enquanto você trabalha, enquanto você cuida da sua família, enquanto você faz as coisas da vida cotidiana, você ensina todas as pessoas, todas as nações, sem distinção de cor, de gênero, nada disso, você ensina. E aquelas pessoas que aceitarem a Cristo, nós somos chamados a batizá-las em nome do Pai, ou seja, dar a elas o lugar na comunhão dos crentes, da igreja, torná-las parte da igreja. Esse batismo em nome do Pai não é no nome da igreja, não é no nome do pastor, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, temos a obrigação agora de ensinar a essas pessoas que aceitaram o Evangelho a guardar todas as coisas que o Senhor nos mandou. Essa é a grande comissão. A grande comissão não é só anunciar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, trazer essas pessoas para a comunhão da igreja e ensiná-las a guardar, obedecer todas as coisas que o Senhor mandou. Nessa tarefa, a Bíblia diz que Jesus está conosco. Então, todas as pessoas precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Sem fé em Jesus não tem salvação. Não importa quanta bondade você tenha praticado ou a pessoa tenha praticado, Jesus é o único caminho. Nós vimos isso na primeira lição. Muito bem. Então,
Vamos destrinchar o grande mandamento e a grande comissão para a gente entender por que a gente é a igreja. Então a igreja existe em cima de um tripé. Que tripé é esse? Adorar a Deus, edificar uns aos outros e proclamar o Evangelho. Para isso a igreja tem algumas ações. A primeira delas, amar a Deus de todo o coração, isto é, então, a adoração. Nós somos chamados a adorar o Senhor. Adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Você foi criado para adorar, celebrar o nome de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo, isto é ministério. Ministério é servir. Se você ama o próximo como a você mesmo, você serve o próximo como também nós fomos servidos por Deus. Jesus veio a esse mundo e disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nós também somos chamados a servir, ministrar um na vida do outro. Todos nós, quando você se torna membro da igreja, fazendo parte da igreja, agora você é chamado a ministrar na vida dos irmãos. Deus te deu dons, Deus te deu talentos e você precisa ministrar na vida desses irmãos. Esse é o compromisso de amar o próximo. E de fazer discípulos. Então, como é que a gente ama a Deus de todo o coração? Adorando somente a Deus. Como é que a gente ama o próximo? Ministrando com os nossos dons e talentos. Aqui também a gente fazer uma diferenciação entre dom e talento. Talento é aquilo que é natural. As pessoas têm talento para tocar violão, têm talento para cantar, têm talento para costurar, têm talento para desenhar. São talentos naturais. O dom é uma capacitação espiritual que o Senhor te dá, que potencializa os seus talentos para que através do seu serviço pessoas sejam abençoadas espiritualmente, para que haja um resultado espiritual. Então, a Bíblia fala de muitos dons: o dom de servir, o dom de misericórdia, o dom de ensinar, o dom de liderar, o dom de contribuir. Há vários dons e você precisa descobrir qual o seu e ministrar, porque essa é a forma prática de amar o próximo. E de fazer discípulos, isso é evangelismo. Nós somos chamados a anunciar, proclamar o Evangelho, falar do amor de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Não importa quem sejam essas pessoas, não importa quantas vezes você já falou, pregar o Evangelho. A Bíblia diz para a gente anunciar a tempo e fora de tempo. Isso é fazer discípulos. Jesus mandou a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. Outra coisa, batizando-os, isto é, integrar essas pessoas na comunhão da igreja. A igreja existe para que todos aqueles que amam Jesus, que amam o Senhor, que tiveram um encontro com Cristo, sejam agregados na comunhão da família de Deus. Lembra da primeira lição? A igreja é a família de Deus, então nós precisamos trazer essas pessoas para fazerem parte da família de Deus. E por fim, observar todas as coisas, isto é, discipulado. Você é chamado, ao fazer parte da igreja, a crescer. Discipulado é aprender todas as coisas, aprender a observar todas as coisas que o Senhor mandou, que o Senhor Jesus mandou. Nenhum de nós sabe tudo da Bíblia, nenhum de nós sabe tudo da vida cristã. Então, nós somos chamados a crescer através da escola bíblica. Quais são os meios que nós temos para fazer isso? A escola bíblica dominical, os cultos de estudo bíblico, os discipulados da igreja. A igreja tem vários discipulados para homens, mulheres, casais, noivos. A igreja tem discipulados individuais, sobre oração, sobre renúncia, enfim, aproveite as oportunidades que você tem para crescer. Você está se comprometendo com a igreja de que você vai buscar crescer no conhecimento de Jesus, ok? Muito bem. Nossa igreja existe, então, para adorar, para demonstrar, servir, para proclamar evangelismo, para pertencer, comunhão, para ensinar, discipulado. Adoração, ministério, evangelismo, comunhão, discipulado. É para isso que nossa igreja, então, existe. Adorar a presença de Deus, demonstrar o amor de Deus uns pelos outros, proclamar a palavra de Deus, o evangelismo, as boas novas de salvação, pertencer à família de Deus e ensinar o povo de Deus, ok? Então, nós existimos, então, vamos ver cada uma dessas partes, para celebrar o nome de Deus. Isso é adoração. A igreja existe para celebrar o nome de Deus. Então, ao Senhor
teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você está se comprometendo com o batismo em adorar só o Senhor e servir só a Ele. E aqui você precisa ter uma atenção, e eu também, porque às vezes nós servimos os bens, nós servimos, adoramos outras coisas que não o Senhor. Nós estamos sendo chamados e ordenados a adorar só a Deus e servir só a Deus. Outro texto, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus não aceita pessoas que sirvam a Ele e as riquezas, a Ele e os prazeres. O nosso servir a Deus não pode ser dividido, nosso adorar a Deus não pode ser dividido. Essa palavra adorar precisa ser melhor tratada por nós. A gente às vezes fala que adora chocolate, adora comida, adora fazer exercício físico. Não, adorar é só o Senhor. Não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer adoração, não é da boca para fora, não é cantar e levantar a mão no momento do louvor, mas com o coração distante. É ter o espírito e a nossa vida de verdade demonstrando essa adoração. Então, algumas formas da gente expressar o nosso culto, a nossa adoração. A gente canta. Lá em Efésios 5,19, a Bíblia fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, cantar é uma disciplina espiritual. Você precisa cantar ao Senhor, louvar o nome dEle. Abra sua boca e louve a Ele com um cântico novo. A ideia do cântico novo é celebrar a Deus por coisas novas que Deus vai fazendo na nossa vida. Então essa é uma expressão de culto. A gente canta. Outra expressão de culto é compromisso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, não seja uma pessoa que desiste. Nós cultuamos a Deus quando Deus vem em nós, comprometimento com Ele, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas estão difíceis, a gente permanece e o Senhor então é glorificado. Outra forma de expressar o nosso culto é a oração. A gente ora, ó vinde, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Orar é uma forma de adorar. Quando você se prostra de joelhos, quando você se humilha diante do Senhor, exalta o nome dEle, a oração do Pai Nosso começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa com adoração, reconhecimento de que o nome de Deus é grande, que Ele é poderoso. Então orar é uma expressão de culto. Também ouvir a palavra é uma expressão do nosso culto. Comprometer-se então com a igreja é comprometer-se com ouvir a palavra, conhecer a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, no culto a gente tem momento de ouvir a palavra. Não é hora de você ficar no celular, não é hora de você estar desligado, é hora de você estar concentrado em Deus, na palavra de Deus. Porque essa é uma forma também de adoração, dar atenção para o que Deus está dizendo. Outra forma é dar. A Bíblia diz no texto de 1 Coríntios 16, 1 e 2, ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, é uma prática da igreja antiga, a doação, o dízimo, que era uma forma de sustentar a igreja e as pessoas da igreja. Então, quando você dá, quando você devolve os dízimos, você está louvando o Senhor, é uma forma de adorar. Você investe naquilo que você ama, você gasta dinheiro com aquilo que você ama. Se você gosta, por exemplo, como eu, de andar de bicicleta, você vai fazer investimento, você vai comprar uma bicicleta, você vai comprar uma sapatilha para andar, uma roupa adequada. Então, aquilo que nos envolve, nós investimos. Então, dar é uma ordem. O apóstolo Paulo disse que eles deveriam fazer isso no primeiro dia da semana, conforme a prosperidade, a ideia aqui do dízimo. O dízimo é uma forma justa de que todos contribuam, porque não importa se você ganha muito ou pouco, o esforço é o mesmo, a 10ª parte daquilo que o Senhor tem nos dado, como uma forma de investir no reino dele, para que não falte nada na casa do Senhor e a gente possa abençoar uns aos outros.
E até porque também nada na igreja é dado à igreja. A luz que nós usamos nós pagamos, as cadeiras que sentamos nós tivemos que comprar, enfim, tudo vem também por essa forma. Então, dar é uma forma de cultuar. Ele fala que é muito melhor dar do que receber. Outra forma é o batismo. O batismo é uma forma de culto. Então, por quê? Porque é o momento em que o indivíduo expressa o seu compromisso com o Senhor e sem nenhuma vergonha diz à comunidade, aos céus, ao inferno, de que agora ele tem compromisso com Jesus. Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, está aí mais uma forma, o batismo. Meditar, Salmo 1 e 2, você deve se lembrar, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa é uma forma. E também a ceia do Senhor é uma expressão de culto. A ceia do Senhor é uma forma de cultuarmos a Deus, é um culto, é uma celebração que nós fazemos ao Senhor. É um momento solene que exige concentração, exige autoexame, exige uma postura reverente. Você não pode participar da ceia de qualquer forma, tá aí. Nós já lemos esse texto, falamos um pouco disso na semana passada, na última aula. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei em memória de mim, isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia do Senhor é uma forma, né? Então, só voltando aqui para a gente recapitular, então, expressões de culto: cantar, comprometimento com Cristo, com a igreja, com o nosso serviço, orar, ouvir a palavra, dizimar ou ofertar, não só dinheiro, mas a vida também, batismo, meditação e ceia do Senhor. Então, a celebração, nosso estilo de culto, como é que a gente celebra a Deus? Então, o que seria a celebração? Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, a gente, em primeiro lugar, nosso estilo de culto, nós celebramos. É um momento de alegria, o culto é um momento de alegria em que a gente adora o Senhor e a gente se alegra pelas bênçãos que Ele nos deu, por tudo que Ele tem operado na nossa vida. Então, é uma celebração, nós estamos celebrando o nome de Deus. Deve ser um momento feliz e alegre, esperado por você. Um momento que você espera chegar para dizer para Deus de tudo que Ele tem feito e a gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Por isso, a celebração exige um olhar para a vida. Quando você vai celebrar o Senhor, você precisa olhar para a sua vida e conseguir enxergar tudo que o Senhor está fazendo por você. Outra forma, inspiração. Nosso culto, nosso estilo de culto visa inspirar as pessoas, para que as pessoas obedeçam ao Senhor, para que elas tenham esperança no Senhor, para que elas confiem no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, como asas da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a gente busca inspirar as pessoas com a palavra, com a presença de Deus, com a adoração, para que as pessoas saibam que elas pertencem a Deus e Deus pertence a elas, e nós então tenhamos o nosso coração dirigido, reorientado, recalibrado para o Senhor, porque muitas coisas na nossa vida nos afastam desse entendimento que vivemos para Deus. O culto é um momento em que a gente volta novamente, lembra novamente o nosso coração que o Senhor é o nosso alvo. Preparação, também o culto é um momento de preparação, a gente cultua preparando-nos para aquilo que Deus quer fazer através de nós, é um momento da gente se aprimorar, da gente crescer, da gente enxergar melhor o alvo de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a gente se capacitar, para cumprir a vontade de Deus. Não há nada mais importante na sua vida que cumprir a vontade de Deus para você e através de você. Olha o que diz Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores, tendo em vista, ou seja, tudo isso na igreja tem em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo na igreja precisa preparar os santos, eu e você, para a gente desempenhar o ministério que Deus nos deu. E através do desempenho de cada um de nós naquilo que Deus nos chamou para fazer, o corpo de Cristo é edificado. Então você precisa entender que o culto não é um lugar só para você consumir palavras que vão te animar, é um lugar também para você se preparar para cumprir durante a semana, durante a sua vida, na igreja mesmo, a obra que Deus tem para você. Então, dentro do próximo ponto nosso aqui de objetivo da igreja é que nós existimos para o evangelismo. Então, nós existimos, primeiramente, voltando lá só para a gente relembrar, a gente existe para adorar a Deus, é o primeiro ponto, né? A gente existe para adorar. Primeiro ponto, a adoração. Então, agora nós vamos fazer o segundo ponto, falar um pouquinho sobre o segundo ponto mais profundamente, que é o B, que é evangelismo. Nós existimos para comunicar a palavra de Deus. Você e eu agora estamos comunicando a palavra de Deus, para que agora, pela igreja